eu fico chocado até agora, não entra na minha cabeça ainda. Que me ajudou muito quando entrei na comunidade, eu zerei meu portfólio, tirei tudo fora de lá, refiz todas as apresentações, eu lembro que eu passei assim uma semana inteira, assim, ó, eu me tranquei no quarto aqui e eu não tinha projeto, não tinha cliente, então eu fiquei só fazendo portfólio e postei tudo. E aquilo me deu tanto resultado que começou a aparecer muita proposta, sabe? Inclusive, desde então eu não precisei mais mexer no portfólio. Às vezes eu dou uma retocada que outra, né? Mas o Plagiados me deu essa visão, assim, de pensar, poxa, eu primeiro, antes de querer prospectar cliente, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que ver, poxa, será que a minha casa está organizada para receber cliente? Será que, beleza, ele gostar do meu trabalho, será que ele entrar em contato comigo, eu estou preparado para fazer uma reunião com ele? Será que a minha entrega está boa, né? Como é que eu estou organizando essa entrega? Inclusive, quando está falando de elemento de apoio, né? O elemento de apoio é uma coisa que eu invisto muito hoje, porque isso faz com que a entrega fique maior. Eu não estou simplesmente entregando um logotipo para a pessoa, não, ela está recebendo elementos gráficos exclusivos, ela está recebendo, ela pode fazer de várias formas. Inclusive, mês passado eu fiz um projeto lá para os Estados Unidos, era uma brasileira, né? E ela ficou encantada, assim, porque, poxa, eu não esperava que você fosse me entregar tanta coisa, porque o combinado era a identidade visual, mas ela achava que os elementos de apoio era uma coisinha simples. Mas eu entreguei tanta coisa, eu acho que foi, sei lá, acho que uns 20, 30 elementos gráficos sozinhos, assim, separados, e ela ficou encantada lá, então melhorou muito a entrega, sabe, nesse sentido. Isso que é engraçado, né? Às vezes a pessoa pensa que, pô, vou fazer uns elementos de apoio, corre lá no FreePic, né, cara? Procura uns vetores, procura algumas coisas já prontas. Só que o que acontece? Aquilo ali está disponível para todo mundo, então acaba não criando a exclusividade que a gente precisa. Porque o que faz? Um dos pontos que faz uma identidade visual ser medida por um valor alto é a criação de elementos únicos, exclusivos. A gente fala porque a gente, olha, esses elementos aqui foram criados exclusivamente para você. Então, todos os lugares que os teus clientes verem aquele elemento, eles vão saber que é da tua marca. Então, tudo isso ajuda muito. E é incrível, né, Matheus, como que tem até um módulo sobre elementos gráficos na comunidade que fala só sobre os tipos que a gente consegue utilizar. E depois que a gente entende aquele raciocínio que é tão básico, quando a gente vai executar nos projetos, ele flui de uma forma que é incrível, cara. As pessoas até chegam para mim e falam, cara, poxa, o Guido tem um repertório muito grande, né? Todo projeto ele consegue inovar de alguma forma nos elementos gráficos, mas é por isso, né? A gente consegue usar sensações, segmento, consegue usar tipografia, consegue usar várias informações do próprio briefing, do próprio elemento, com base no símbolo também a gente consegue tirar muita coisa. Então são formas simples que a gente consegue utilizar em todo o projeto, né? Isso facilita até o tempo de criação, né? Até o Matheus Moura, ele comentou uma vez que antes ele levava muito tempo para criar elementos gráficos e depois que ele entrou para a comunidade, aquilo começou a fluir de uma forma tão simples para ele que ele começava a fazer o projeto, já vinha todas as ideias dos elementos gráficos que ele precisaria criar para o projeto. Isso aí otimizou muito tempo, né? Isso é uma das formas que eu uso também, né? Por exemplo, que o rapaz perguntou, né, por que eu sou tão rápido para fazer identidade? Não é porque eu tenho prioridade de fazer algo rápido, é porque flui muito rápido, né? Eu entendo um pouco melhor o projeto hoje do que eu entendia quando eu comecei, por exemplo. Então, tipo, o Matheus Gitter tá anos-luz à minha frente de tempo de carreira. Eu, com 3 anos de carreira, cara, eu ainda estava cobrando R$50 no projeto. Então, levou muito tempo. Eu acredito que ali para 2015, 2016, 2017, mais ou menos nessa faixa, que eu comecei a faturar 10 mil por mês num projeto depois de começar em 2014, 2004. Então, olha o tempo, né? Mais de 10 anos de carreira para começar a faturar o que o Matheus está faturando hoje. Então, quando a gente tem um processo bem definido, a gente consegue encurtar bastante esse tempo, né? Hoje, as pessoas elas estão tão imediatistas, né, que elas já querem resultado para ontem. E eu, por exemplo, levei muito tempo, levei mais de 10 anos para começar a ter resultado. O Matheus teve resultado agora em 3 anos, já está conseguindo ter resultado até mercado internacional. Então, tudo isso facilita muito a gente conseguir ter esse tipo de resultado. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui que o pessoal está falando. Inclusive, isso que você falou, eu me vejo muito nessa situação, porque assim, desde que eu comecei que eu larguei a agência, né? Eu comecei a
trabalhar como estúdio mesmo foi em setembro do ano passado. Eu Aham. trabalhava numa agência lá, era super, enfim, super explorado lá, ganhava Imagino. super pouco, Uhum. mas enfim. E isso que você falou, desde que eu saí da agência, eu botei na minha cabeça que era o seguinte: eu tenho ciência de que não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, não vai ser, sei lá, eu fazer o curso hoje, amanhã eu já vou estar ganhando milhões. Eu entendo que tudo é um processo, tudo é uma fase. Uhum. E é até por isso que eu, às vezes, ainda não acredito que eu fechei esse projeto, sabe? Porque dentro desses 3 anos, eu passei a ter resultado, foi, de fato, assim, resultados bons foi esse ano, a partir do Plagiados, né? Uhum. Então, sei lá, fevereiro para cá, bota aí 8, 9 meses. Então, menos de um ano que eu tive esse índice de crescimento. E para mim ainda é um negócio absurdo, porque eu não esperava em tão pouco tempo, sabe? Eu já estava pensando, poxa, eu preciso no mínimo ali de 5, 6 anos de carreira para fechar um projeto desses, que o cliente não vai querer me contratar só com 3 anos de design. Mas em nenhum momento ele perguntou quanto tempo eu tinha de design, ele queria saber se eu ia resolver o problema dele. Sim. Então, isso que era importante para ele, independente se eu tivesse 1 ou se eu tivesse 20 anos, ele queria saber o que eu tinha para oferecer. E isso que eu fico chocado até agora, vocês não entra na minha cabeça ainda.